Olá, tudo bom? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre ansiedade. Como você sabe, a ansiedade e todos os transtornos que estão associados à ansiedade é um dos maiores problemas do contemporâneo. A ansiedade é quando você cria uma perspectiva, uma projeção ao futuro, aquilo que você não tem controle e tenta, de alguma forma, absorver, criar expectativas, criar emoções, sensações e fica criando ali uma nuvem em cima daquilo que você não tem controle, pois como você já sabe, o amanhã, o que acontece daqui a pouco, nós até podemos projetar, mas nós nunca vamos ter controle. Então eu quero compartilhar com vocês hoje uma pequena historinha para que a gente reflita o quanto se perde com a ansiedade e também o quanto se ganha. Uma certa vez, uma menina ia começar um curso e ela estava muito ansiosa com relação a esse curso. Ela estava esperando e dava aquelas náuseas, ela ficava imaginando se entrando na faculdade e conhecendo pessoas, e ela se imaginava de várias formas. Como que ela ia se comportar, qual roupa ia usar, que condutas que ela ia ter, como seria aquele novo conhecimento, aquele novo universo. E ela ficou muito ansiosa. E essa ansiedade, na medida que os dias iam passando, ia aumentando cada vez mais. O que aconteceu? A ansiedade foi tamanha que ela passou algumas noites sem dormir. E bem no dia anterior ao curso, ela não conseguiu participar porque estava doente, já que todo o seu organismo tinha sofrido com aquela ansiedade. Ou seja, a moral da história é que quando nós projetamos, quando nós vivemos com muita intensidade o futuro, aquilo que nós não podemos alcançar, aquilo que nós não temos controle, nós não só deixamos de viver o presente, mas também criamos barreiras. E aquela coisa que nós tínhamos tanta expectativa de que fosse bom, de que imaginamos tanto, pode ser que nem se realize. Quantas vezes na nossa vida nós criamos expectativas em coisas que nós não conseguimos, expectativa do amanhã, como vai ser o futuro, com quem que eu vou me relacionar, vai dar certo ou não, aquele emprego vai dar certo ou não, o ambiente de trabalho, e nós acabamos agindo dessa determinada forma. Deixamos de viver o presente e muitas vezes, justamente por deixar de viver o presente, é que nós somos tombados para o futuro e aquilo que nós almejamos nem se realiza. Agora, uma pequena historinha sobre o não saber, quando a gente poderia projetar uma coisa ruim para o futuro e acaba não projetando por não saber e aquilo se torna benéfico. Sim, uma vez, uma certa garota gostava muito de um artista e seguia e gostava e acompanhava e sua expectativa estava em um dia conhecer esse artista. Quando vai vir? Aonde eu vou encontrar? Será que eu vou ter oportunidade? Muitas vezes ficava ansiosa, esperando, criando uma expectativa dentro daquele momento em que poderia se dar o possível encontro. No entanto, ela foi participar de um curso de férias e ela não sabia, mas vivendo normal, fazendo todas as atividades que aquele curso oferecia. De repente, aquela pessoa, aquele artista apareceu lá, exatamente sem nem esperar, sem nada que pudesse atrapalhar o sono, sem nada que pudesse atrapalhar uma boa alimentação, sem nada que pudesse atrapalhar o seu dia anterior. A pessoa sem saber, a pessoa no desconhecido, estava plena, com saúde, com mentalidade, para conseguir curtir aquele momento. Quão grande foi o espanto! Moral da história, a pessoa conseguiu viver todos os momentos com aquela pessoa que ela tanto almejava conhecer, já que naquele momento a saúde, o corpo, a alma estava presente. Agora imagine que esse encontro poderia nem ter se dado, poderia não ter sido tão frutífero se essa pessoa soubesse um dia antes. Eu quero refletir com você justamente esse ponto, ou esses dois pontos. Às vezes,
quando a gente não sabe o que está para acontecer, quando a gente controla nossas emoções, a gente vive o dia, a gente consegue cuidar da saúde, a gente consegue tirar maior proveito do dia, a gente consegue tirar maior proveito das nossas relações, da nossa amizade, do nosso eu, se concentrar no melhor do presente, no aqui e agora. A ansiedade, essa expectativa do que vai acontecer amanhã, afeta de muitas formas a nossa saúde, não apenas com transtornos adversos, mas como causas de não se alimentar direito ou inúmeras outras patologias que têm como coadjuvante a ansiedade. Exatamente. O exercício do viver no presente, o exercício do viver no agora, pensando até mesmo que às vezes é melhor não saber, ou se você sabe, controlar a sua mente, controlar a sua cabeça como se não soubesse. Nós temos dois exemplos em duas pequenas historinhas que nos ensinam que às vezes é melhor você não saber, porque sabendo você prejudica e deixa de viver aquele momento. Sempre criando uma expectativa, sempre criando uma imagem do amanhã, aonde você não tem controle e ainda deixando de viver o presente. Quero que você reflita comigo quantos processos na sua vida você já passou dessa forma. Existem pessoas que hoje estão preocupadas com amanhã, amanhã estão preocupadas com depois de amanhã estão preocupadas com depois de amanhã, sempre pensando no que vai acontecer depois. Quais são os resultados de um determinado projeto, de uma determinada expectativa, de um determinado relacionamento, e muitas vezes essas pessoas acabam por perder esse futuro justamente porque não vivem o presente. Alguns anos atrás, tem um filme bem famoso que ele dá um retrato mais ou menos do que você pode perder no futuro se você não viver o presente. O personagem desse filme, ele estava o tempo todo adiantando as questões do dia a dia. Ele queria sempre colher os frutos do amanhã. Ele queria que pulasse essa fase, ele queria que pulasse todas as coisas que ele considerava chata. Ele queria que pulasse essa fase. Ele queria que todas as coisas do caminho que ele considerava chata acabassem por se resolver. Assim ele poderia colher apenas os frutos. Conclusão: tudo que ele mais amava, ele deixou de alimentar no presente. Tudo que ele mais amava, ele deixou de viver. Ele deixou de viver o casamento, deixou de viver o crescimento dos filhos, deixou de viver tudo que para ele naquela época era chato. Até mesmo a convivência em família, com as sogras, com os cunhados, por exemplo. Conclusão: por causa da ansiedade, porque pulou esses momentos do dia a dia, acabou tendo uma vida, ou principalmente um final muito triste, aonde ele não soube o que aconteceu. O nosso resultado, o nosso futuro, ele não depende da nossa ansiedade. Na verdade, ele está muito longe de ser resolvido pela nossa ansiedade. Muito pelo contrário. O nosso futuro, o nosso amanhã, ele depende da nossa capacidade de viver o presente. A gente só consegue ter um amanhã ou ter uma expectativa daquilo que a gente quer que seja o melhor se a gente é capaz de viver o presente, cultivando as relações e curtindo a jornada. O caminho final, independente do resultado que você deseja ter, só vai fazer sentido se você curtir a jornada até chegar lá. Se você curtir cada momento em que você vive, se você parar, se você curtir o prato de comida, o processo de aprendizagem, o processo de você conseguir e conquistar aquela jornada. Quantas vezes você já não ouviu que o que importa não é a chegada, mas em si a jornada, a sua capacidade de vivenciar, a sua capacidade de absorver e de curtir o momento do agora é o que vai te dar saúde mental e saúde biológica para o amanhã. Eu espero ter ajudado. Um grande abraço, pense nisso e até a próxima.